Presidente. Cumprimentar o Dr. Jorge Tomé também. Sr. Doutor, nós temos falado aqui, temos ouvido falar em valores contabilísticos, e eu gostava de fazer uma pergunta antes de tecer algumas considerações, se o Presidente me deixar licença. Qual é o valor de mercado do Banif antes da recapitalização e qual era o valor contabilístico do Banif? Eu avançarei com os comentários, dizendo que certamente não tenho os valores exatos, porque não sou administrador bancário, nem trabalho em bancos para confundir as pessoas, como parece que aqui algumas pessoas estão a tentar fazer. Mas a verdade é que o valor de mercado do Banif, se é verdade que com a capitalização feita pelo Estado, a participação do Estado é correspondente a 99%, percebe-se bem que com os aumentos de capital que referiu de 2002 a 2009, o valor de mercado do Banif é zero, ou próximo de zero. Essa é que é a realidade. Porque senão não era possível, com 1.100 milhões, ou com 700, ou com 1.100 milhões, transformar em 99%. Estou a responder a uma questão sensatamente levantada pelo deputado do CDS, ao contrário de outras, sensatamente levantada pelo deputado do CDS. De facto, com a relação de aumentos de capital que o Sr. Doutor discriminou entre 2002 e 2009, obviamente com 1.100 milhões de entrada de capital do Estado em vários instrumentos, a transformação da posição do Estado não seria 99%. Só o é porque, de facto, o valor do mercado no momento da recapitalização do Banif é próxima de zero. E é esta a realidade. BPN. Ó, Sr. Doutor, eu queria começar por fazer uma declaração de interesses. O Sr. Doutor não leve as minhas palavras nem os meus comentários para o lado de dizer que no Banif existe qualquer elemento de irregularidade, fraude, desvio de capitais do que existiu no BPN. Não é isso que eu vou dizer. Eu vou procurar chamar a atenção do Sr. Doutor, saberás certamente, mas sobretudo de alguns colegas meus que não sabem bem o que estão a dizer, de algumas, muitas semelhanças que existem entre aquilo que era o BPN sem fraude e aquilo que existe hoje no Banif. Olha, primeira semelhança, grupo complexo, também no BPN. Banco detido por uma holding, também no BPN. O BPN era um banco detido por uma holding, tal como o Banif. Rácios corte Air One, 4,5% a 5% era normal, também no BPN. Embora, e aí o Sr. Doutor naturalmente admite que o banco trabalhava com esses rácios, mas sabe seguramente que o Banco de Portugal, em Portugal, impunha um rácio de 8% há muito tempo. Há muito tempo. Olha, no início da década de 2000, está ali o deputado Eduardo Pacheco, que ouviu aqui N vezes dizer ao Banco de Portugal que ao BPN, para além do rácio normal de solvabilidade de 8%, era exigido um suplemento de 9%. Isto estou a falar em 2002, 2003, 2004. Não é o Sr. Deputado Eduardo Pacheco? Exatamente. Pronto, muito bem. E, portanto, estes rácios, também o BPN não funcionou. E, pelos vistos, o Banif também não funcionava. Não funcionava. Pequeno banco de pequena dimensão, também o BPN. Aliás, até acho que o Banif, em termos de capital, aumento de capital e de capital social, está um pouco além, um pouco maior do que o BPN era. Dificuldades em honrar compromissos e imparidades? Dificuldades em honrar compromissos e imparidades com fortes imparidades, como acabou de dizer, no imobiliário e da degradação da qualidade do crédito? Também no BPN. Sr. Doutor, eu chamo-lhe a atenção que o número que o senhor deu não foi do último ano e meio. O nível de imparidades que deu, de 375 milhões de euros, talvez foi este valor, foi de 2011, quando o senhor tinha um capital social 400, 500, não sei,
em termos contabilísticos. Bom, mas não interessa. Se fizermos a relação para a atual estrutura com o Estado, são 37,5%, 30 e tal por cento de imparidades em 2011. Só não deu o número de 2012. Disse que em 2012 que o valor das imparidades foi aumentado porque corrigido. Não deu o valor. Mas se der, toda a gente fica espantado. Até o Sr. Deputado Carlos Silva. Com um nível de imparidades face ao valor da estrutura societária. E, portanto, temos todas as semelhanças com o BPN. Todas. Todas. Não há uma que escape. Sabe qual é a única diferença entre o BPN e o Banif? É que o BPN não estava cotado em bolsa. E o Banif está. Essa é a única diferença. E, naturalmente, as diferenças da fraude. Como eu disse no início e sublinho no fim. Para que estejamos todos a falar em defender o interesse público e não em especular. Suponho que estamos todos interessados nisso. E, portanto, é muito questionável. Há uma outra pergunta importante para nós avaliarmos tudo isto. É se também era capaz de dizer, no plano estratégico apresentado pelo Banif, quais são as taxas de crescimento e de rentabilidade da atividade que o Banif propõe neste plano estratégico há 4 anos. Era importante, porque sabe que também há uma outra semelhança com as correções sucessivas das imparidades com o PPN. Sabe qual é? É que este plano de recapitalização, em tudo, sabe o que é que faz lembrar? O plano de recapitalização falhado apresentado pelo Dr. Miguel Cadilho para o BPN. É exatamente isto. Era exatamente isto. Só que sabe porque é que falhou? E falharia, certamente, por 2 razões. É porque tinha enormes taxas de crescimento e de rentabilidade projetadas e não estávamos na situação que estamos, a não ser que se especule com a dívida pública, pode ser uma saída. O crescimento através daí, já lá vamos, ou tinha essas taxas de crescimento absolutamente anormais, enormes, não é? Grandes, e tinha uma outra coisa, é que projetava um nível de imparidades de 700 milhões e depois verificou-se que eram 1.800. Foi por isso que o plano Cadilho não tinha pernas para andar. E também aqui há uma semelhança entre este plano e o plano Cadilho para o BPN. Tudo isto do deputado Carlos Silva não sabe, de maneira que andou a perder-se, a especular com aquilo que os outros dizem, não refletindo sobre aquilo que tem em frente dos olhos. E o pior cego, de facto, é aquilo que não quer ver e aquilo que não quer refletir sobre aquilo que tem à frente dos olhos. Vamos ver, direitos económicos e de voto. O Soutor diz que decorre a lei, pois decorre. E, infelizmente, decorre a lei proposta pelo Governo e aprovada por esta maioria. Isso a gente sabe. E depois suportou dizendo que era um mecanismo temporário, que, portanto, o banco pagava ao Estado, comprava ao Estado e não distribuía dividendos. É assim que disse. Portanto, o senhor defende, tal como os seus colegas administradores de bancários, que no processo de negociação com a Troika haja alteração destas regras. Suponho eu. Confirma ou não? Não sei. Os seus colegas acham que deve mudar. Eu pergunto-lhe se também acha que, mudando estas regras, deve ser modificada a possibilidade da lei prever que, além dos direitos económicos, passe o Estado a assumir os direitos de voto, como qualquer sociedade comercial. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, também tenho que fazer um introito, dizendo ao Sr. Deputado Carlos Silva, vamos lá ver. O senhor não pode habituar-se a tirar pedras aos telhados do vizinho quando tem telhados de vidro. Se o senhor, na primeira intervenção, dos 8 minutos de que dispunha, 4 minutos, passou-os rigorosamente a tentar antecipar toda a argumentação que esta bancada poderia fazer, a tentar condicionar a argumentação, a tentar descredibilizar a argumentação desta bancada, eu tenho que lhe responder na mesma moeda. E falo-ei sempre, na mesma moeda.
E como vê, é possível partir para este debate de outra forma, porque a segunda parte da sua intervenção, esta segunda intervenção, já foi sensata. Já procurou chamar a atenção para os perigos desta recapitalização do Banif, que era para isso que nós estávamos aqui, não era para outra coisa. Portanto, convoco, se aceitar esta convocatória, para que, numa próxima oportunidade, não atire pedras durante 4 minutos aos telhados do vizinho. Senhor Dr. Jorge Tomé, como vê, e isto a propósito de uma intervenção do deputado João Galamba, nós também achamos que não pode ser comparável o BPN com o Banif do ponto de vista da fraude. E eu deixei isso muitíssimo claro. Agora, as comparações e os elementos de semelhança entre a estrutura, os problemas da atividade bancária do Banif e aqueles que existiam no BPN expurgados da fraude são muito semelhantes. E as dificuldades de fazer face às responsabilidades da atividade bancária do BPN existiam independentemente da fraude. Como, na minha opinião, existem também no Banif, o que naturalmente pode conduzir a problemas futuros gravíssimos, como pode imaginar. E é nesta medida que eu fiz a comparação, e fiz-lhe a comparação ponto por ponto, daquilo que são o tipo de atividade, o tipo de imparidades, o tipo de estrutura, o tipo de dimensão, o tipo de grupo, etc. Todas elas têm semelhança e, naturalmente, o Soutor percebeu-se pela resposta que este debate, enfim, não tinha nenhuma comodidade para si. Mas eu vou avançar. Chegou-me, digamos assim, o perceber de que o senhor tem a noção disso, para avançar com algumas outras questões. Não nos respondeu, pelo menos formalmente, ao valor das imparidades no ano 2012, porque as determinou. E não nos deu qual foi o salto de 2011, 375, para 2012, que é um número que eu não sei ainda qual é. Depois, o senhor... julgo que insiste de que esta recapitalização, o Banif não tinha necessidade nenhuma, por razões de rácio, para fazer esta recapitalização. Se não é essa, é pelo menos aquilo que o senhor disse numa entrevista ao Dinheiro Vivo do Jornal Notícias, que pergunta ao jornalista: foi unicamente para cumprir os rácios que o Banif pediu ajuda? E o senhor responde exclusivamente para isso. E eu julgo que não é assim. E não sendo assim, como julgo que vai dizer que não era apenas assim, não era apenas por causa disso, embora também fosse por causa disso, eu pergunto-lhe então, e a capacidade de resposta da sua estrutura acionista? Qual foi? Qual é? Bom, sabemos que aqui o Dr. Ulrich dizia que tem uma estrutura fortíssima, mas depois reconheceu aqui que os acionistas, apesar de poderem, não queriam. Tinham outras prioridades. E, portanto, era mais fácil buscar o dinheiro ao banco ou ao Estado. O que é verdadeiramente patético para quem vai pagar 8,5% ou 9% de juros. Mas, enfim, veja-se lá. As prioridades dos acionistas do BPI. Eu pergunto-lhe porquê é que a estrutura acionista não podia, não tinha fundos, não queria, tinha outras prioridades. O que é que se passava para não responder às necessidades de aumento de capital do Banif? Depois há uma outra afirmação que o senhor faz nesta entrevista, que é esta, eu confesso-lhe, acho que o senhor tem que explicar aqui. No Banif o Estado é mais devedor do que credor. Eu acho que temos que perceber o que é que o senhor quer dizer com isto. Porque isto é uma afirmação que, face aos números, eu diria, patética. Mas será patética? Eu acho que não, porque o senhor não é pessoa para dizer coisas patéticas. Antes, pelo contrário, tenho em boa conta. E, portanto, é preciso que o senhor explique exatamente o que é que quer dizer com esta expressão. Sobretudo quando nós percebemos que o senhor tem em frente dos olhos aplicar os 1.100 milhões ou os 700 milhões em dívida pública.
E, portanto, perguntamos se esta sua expressão não será exatamente, não terá exatamente a ver com isto é, o senhor recebe 700 milhões, aplica à dívida pública, para concluir, Sr. Deputado. Concluir, Sr. Presidente, faz um favor, entre aspas, ao Governo de aplicar, comprar dívida pública, que é, enfim, aquilo que ele anda à procura para aumentar a sua credibilidade, dizendo que, afinal, tem forma de colocar nos mercados a sua dívida. Finalmente, ao Sr. eu pedia, muito brevemente, Sr. Presidente, que nos detalhasse o plano estratégico que tem. Já nos deu um número há pouco, mas que nos detalhasse sobre aquilo que é, nos 5 anos, o plano de redução de agências, o plano de redução de pessoal, incluindo 2012, e se existe ou não alguma contrapartida nesse plano estratégico, não é em criar capital de risco, é em apoio concreto às pequenas e médias empresas. Muito obrigado. Não quero fazer terceira volta, quero apenas precisar uma pergunta que fiz e que não foi, na minha opinião, objetivada na resposta. Tem a ver com o plano estratégico e com o plano de redução de agências e pessoal. Falou em custos. Eu queria traduzir isso em quantidade. Só disse que em 2012 eram menos 40 agências. Qual é, no seu plano estratégico, e não naquilo que venha a ser corrigido, qual é a redução feita de pessoal em 2012, qual é a redução de agências e pessoal prevista nos anos subsequentes?